Quantos de nós hoje precisamos de uma cura? Uma cura física, uma cura emocional. A irmã que falou aqui, estou enfrentando um momento de ansiedade e depressão. Quantas pessoas têm sido dominadas pela ansiedade, pela depressão? Talvez uma enfermidade que não seja uma febre, mas uma enfermidade no coração, o medo, a tristeza, uma dor emocional, uma ferida do passado. Jesus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele tem poder para nos restaurar por completo. Segundo aspecto aqui, que me chama a atenção nesse texto, é que a cura nos leva ao serviço. Quem é curado, quem é transformado por Deus, se dispõe imediatamente a servir. Acho que meu Instagram travou aqui. Deixa eu acenar para algumas pessoas. Não. O Instagram está normal, voltou aqui. Os comentários é que estavam travados aqui. Nós somos curados por Deus para servir no reino dele. E a nossa atitude de servir está relacionada a pessoas. Amém? A cura nos leva a servir. A sogra de Pedro, depois que foi curada, imediatamente começou a servir a Jesus e aos discípulos. Presta atenção, ela servia a Jesus e aos discípulos. Esse é um princípio essencial no reino de Deus. Uma vitória que nós recebemos serve como impulso para que nós abençoemos alguém, para que nós sirvamos alguém. Muitas vezes nós buscamos a Deus por causa de uma cura, de uma libertação, por causa de milagres, mas nós nos esquecemos de que cada intervenção de Deus na nossa vida tem um propósito maior. Nós não somos apenas receptores das bênçãos de Deus, mas nós somos chamados para ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Lembra quando Deus chamou Abraão? Deus falou para ele assim: você será abençoado. Eu farei de você pai de muitas nações, pai de uma multidão. E uma coisa me chama a atenção no chamado de Abraão em Gênesis 12. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha o que Deus estava dizendo para Abraão, irmãos. Através da sua vida, Abraão, milhares de famílias serão abençoadas. As famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. Isso porque da descendência de Abraão viria Jesus Cristo, que é até hoje, o Salvador da humanidade. Então, se Jesus restaurou a sua vida, a sua mente, o seu coração, use a sua vida para servir a Ele e para servir ao próximo. A gratidão se manifesta quando nós decidimos viver para Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A gratidão se manifesta quando decidimos viver para Deus. Agora, uma coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto. Pedro tinha uma sogra.
O texto está dizendo que Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro era casado. A menção à sogra de Pedro revela de uma forma muito clara que Pedro era um homem casado. E esse fato, ele é um contraste com a doutrina católica. Os irmãos que acompanham aqui sabem que eu não falo de religião, mas eu quero apenas chamar a sua atenção para esse detalhe aqui do texto. Porque a doutrina católica sustenta que Pedro teria sido o primeiro papa. Não é verdade? E ao mesmo tempo, a doutrina católica defende o celibatário, o celibato. Defende que o homem de Deus deve ser celibatário, ou seja, ele não deve se casar. Mas a Bíblia não ensina que os líderes espirituais não podem se casar. Pelo contrário, ela mostra que Pedro tinha uma família. Então, por que eu estou dizendo isso? Para atacar a fé católica? Não. A fé evangélica está cheia de erros também, cheia de problemas. Mas eu estou falando isso aqui para lembrar você que o casamento não é um impedimento para servir a Deus. Tem pessoas que pensam assim, não, eu não vou me casar, porque se eu me casar, eu vou ser impedido de servir na obra de Deus. Não, o casamento não impede você de servir a Deus. Pelo contrário, ele pode ser uma plataforma para testemunhar o seu amor e a sua graça. O lar de Pedro, a casa de Pedro, se tornou um lugar onde Jesus operou uma cura, onde Jesus ministrou, onde ele transformou vidas, porque as pessoas que presenciaram essa cura milagrosa certamente passaram a acreditar que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era o próprio Deus. E isso deve nos levar a perguntar o seguinte: a nossa casa, o nosso lar, tem sido um lugar onde Jesus é bem-vindo e onde vidas são transformadas? A nossa casa é esse lugar onde Jesus opera? Fica aqui essa pergunta. Amém? Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. A sua condição civil, o seu estado civil, não é um impedimento para você servir a Deus. Você pode ser casado, solteiro, viúvo, viúva. Continue amando a Deus, continue servindo a Deus e servindo as pessoas. Imagine uma casa aparentemente linda por fora. A fachada limpa, janelas impecáveis, um jardim bem cuidado. Mas por dentro, essa casa está cheia de mofo, sujeira e infiltrações escondidas. À noite, ninguém consegue ver, mas quando a luz do dia entra pelas janelas, tudo isso se revela. Assim tem sido a vida de muitos cristãos. Bonita por fora, mas com áreas escondidas que nunca foram trazidas à luz de Cristo. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo nos chama a viver como filhos da luz. E isso implica mais do que boas obras públicas ou um bom comportamento quando os outros estão olhando. Significa uma transformação radical, onde não apenas parecemos bons, mas somos moldados por Deus no nosso interior. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para
mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse conteúdo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que não foi por acaso que você chegou até aqui. É porque o Espírito Santo quer falar com você. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa comunidade de fé, onde nós buscamos a presença de Deus todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você quiser expressar a sua gratidão pelo trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e ele está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. O texto que eu quero compartilhar e refletir junto com você hoje está em Efésios capítulo 5. Eu vou ler do versículo 8 ao versículo 13, na versão NVI. Diz assim: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. É interessante, irmãos, a gente perceber que Paulo não diz que nós estávamos nas trevas. Ele diz que nós éramos trevas. Isso mostra que o pecado não era apenas uma influência externa na nossa vida, mas uma realidade interior. Quando nós aceitamos a Cristo, nós não apenas entramos na luz, mas nós nos tornamos luz nele. A luz revela, aquece, a luz guia e a luz nos dá vida. Quando nós vivemos na luz, nós deixamos de lado toda dissimulação e a vida dupla. A luz não permite áreas ocultas. Por isso, andar com Cristo significa viver com integridade, por dentro e por fora. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu decido viver na luz. Amém? Escreva isso com convicção. Eu decido viver na luz. O fruto da luz é evidente. O verso 9 diz assim: o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A verdadeira luz sempre vai gerar frutos visíveis, evidentes. E aqui Paulo destacou 3. Bondade, que fala de um comportamento cordial, generoso, compassivo. Justiça, que significa integridade nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões. E verdade, que nos remete à sinceridade que nós devemos ter diante de Deus e diante das pessoas. Se eu e você somos luz, nós precisamos frutificar. Não adianta a gente parecer espiritual no culto de domingo, se durante a semana nós
mentimos, enganamos ou estamos cultivando algum pecado oculto, algum pecado escondido. No versículo 10 diz assim: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Eu vou ler novamente. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Irmãos, nem tudo aquilo que é socialmente aceito é agradável a Deus. A luz de Cristo nos dá discernimento espiritual. Quando a gente for fazer alguma coisa, nós precisamos questionar: isso que eu estou fazendo glorifica ao Senhor? Isso alimenta a minha carne ou fortalece o meu espírito? Isso abre brechas para o inimigo ou me aproxima de Deus? Santidade não é legalismo. Santidade é separação para Deus. E para a gente discernir o que agrada ao Senhor, nós precisamos de tempo com a palavra e comunhão com o Espírito Santo. Exponha à luz aquilo que está escondido. No verso 11 diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Olha só, irmãos, todo pecado oculto, todo pecado não confessado se torna um terreno fértil para o inimigo. Onde existe sombra na sua vida, saiba que ali tem uma brecha, ali tem uma legalidade. Por isso, nós precisamos trazer para a luz todas as áreas da nossa vida: finanças, sexualidade, pensamentos, relacionamentos, intenções. Isso significa confessar, abandonar, pedir ajuda quando for preciso, não para a gente parecer santo aos olhos humanos, mas porque o próprio Deus sonda o nosso coração. Em 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 9, a parte A, diz assim: pois os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Viver na luz é saber que Deus está vendo tudo. E isso não deve nos causar medo, mas sim reverência. É libertador saber que nós não precisamos mais esconder nada. A nossa santidade deve ser para Deus e não para os homens. Versículo 12, Paulo escreveu assim: porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Você já viu pessoas que têm mais zelo pela sua reputação do que pelo seu caráter? Ou talvez você mesmo seja uma pessoa assim, vivendo para agradar os homens e não a Deus? Mas a santidade que nós buscamos não deve ser uma performance religiosa. Deus conhece as intenções do nosso coração. Ser irrepreensível não é ser perfeito, mas é viver com um coração limpo diante de Deus, confessando os nossos pecados, renunciando a tudo aquilo que entristece o Espírito Santo e buscando ser cada dia mais semelhante a Jesus. Para terminar, o versículo 13: mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Meu querido irmão, minha querida irmã, a luz de Cristo não apenas expõe, mas ela também transforma. Aquilo que é trazido à luz pode ser curado, restaurado, santificado, transformado. Por isso, não esconda, não adie, traga tudo à presença de Deus. Entregue seu coração a Ele por inteiro, sem fachada, sem disfarce. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo lembrar a você agora de alguém que precisa da sua intercessão ou de uma situação
pela qual você está orando, escreva ela aqui nos comentários. E declare pela fé: eu decido viver na luz. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Te agradecemos porque, mesmo vendo o nosso interior, o Senhor nos amou. O Senhor enviou Teu Filho para nos purificar, para nos dar uma nova identidade. Hoje, nós queremos colocar diante do Senhor todas as áreas da nossa vida. Ó Deus, se há alguma coisa escondida, se existe pecado oculto, se porventura nós estamos tentando manter uma aparência de santidade, enquanto nosso coração está distante, eu peço que o Senhor nos perdoe. A Tua luz nos confronta, Pai, mas ela também nos cura. Que o Senhor nos ajude a viver como filhos da luz, frutificando em bondade, justiça e verdade. Que o nosso coração esteja totalmente dedicado a Ti. Livra-nos, ó Pai, das obras infrutíferas das trevas e nos fortalece para que possamos resistir ao pecado. Nos ajuda a fechar todas as brechas nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos. Nos dê discernimento para saber o que é agradável ao Senhor. E nos dê também coragem para renunciar àquilo que não te agrada. Que o Teu Espírito nos santifique a cada dia. Não para que nós agrademos aos homens, mas para que nós glorifiquemos o Teu nome. Que a nossa vida, em público e no secreto, reflita a luz de Cristo. Nós oramos confiando na Tua graça que transforma, que restaura e que nos conduz em vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Decida viver na luz. Existe alguma área da sua vida que está encoberta? Existe alguma situação que você está vivendo de fachada, fingindo que está tudo bem? Traga para a luz. Confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, se arrependa, peça a Deus perdão, receba a misericórdia dele na sua vida. Antes de terminar, eu quero te fazer um convite muito especial. Olha só, imagine caminhar pelas ruas de Jerusalém, nos lugares onde Jesus andou. Imagine orar diante do Muro das Lamentações, navegar no Mar da Galileia, ver de perto o Monte das Oliveiras. E agora, junto com tudo isso, imagine também conhecer Paris, a cidade luz, com toda a sua beleza, com toda a sua história, com toda a sua cultura. Essa é a nossa caravana Paris-Israel, que está sendo organizada pela agência Aleph Turismo. Irmãos, vai ser uma viagem inesquecível e vai acontecer em outubro de 2026. Vão ser 10 dias de experiências profundas com Deus, aprendizados bíblicos, nos lugares onde a palavra se cumpriu, comunhão, oração, tudo isso com uma programação cuidadosamente preparada para o seu crescimento pessoal e espiritual. Você não vai só visitar lugares históricos, você vai viver momentos que vão marcar a sua vida para sempre. Se o seu coração arde por esse propósito, eu quero pedir que você faça hoje ainda contato com a Aleph Turismo, no número que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mande uma mensagem, você vai receber todas as informações que você precisa e você vai garantir a sua vaga. Não demore muito,
porque as vagas são limitadas. Amém? E o segundo convite é para que você participe do nosso encontro de casais. Vem aí mais uma edição do Casamento Firmado na Rocha, consolidando o amor. Vai ser um final de semana aqui em Belo Horizonte, um final de semana inesquecível, onde você terá o seu relacionamento conjugal fortalecido, onde você terá a oportunidade de superar essa crise que você está vivendo no seu casamento. Ou se você não está vivendo uma crise, você fortalecerá o seu sentimento, você terá a oportunidade de renovar os seus votos. Tudo isso estará disponível para você aqui em um final de semana no Casamento Firmado na Rocha. Não fique de fora. Se você conhece algum casal que está passando por alguma dificuldade, esse encontro é uma excelente ferramenta para que Deus haja nessa família. Aqui na descrição do vídeo vai ter também um número de WhatsApp para você entrar em contato com a gente e garantir a sua vaga. Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Então não guarde ela apenas para você. Aquilo que é bom precisa ser compartilhado. Clica aqui embaixo, ó, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para as suas listas, para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias pela manhã, sempre com mais um Minuto com Deus.